Olá, meus queridos. Boa noite a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Eu vou soltar essa mensagem agora para vocês à noite, porque ela é muito importante para todos nós. E eu queria mostrar para vocês nesse texto, começar primeiro com o texto das Escrituras, que é de Isaías 24, e vai mostrar o caráter, né, da terra. Bom, lembrando que as profecias bíblicas, mas elas são atemporais, tá? E o Senhor não está dizendo aqui só para um momento, mas é para toda a história. E vocês vão entender onde nós estamos, o que está acontecendo com a Terra, tá bom? Note, e você que tem o poder, o sentido espiritual, você que conhece o Senhor, as Escrituras, que olha ao seu redor, as pessoas ao seu redor próximas, tanto as no país, na sua cidade, no seu estado, no país e no mundo, quando você vê as notícias. Note, eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. De fato. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. Ou seja, virá algo que vai pegar todos, todos. Virá um mal sobre a terra que vai ser contra todos. Ninguém vai escapar. Não importa a sua posição social, sua cor, sua religião, sua crença, o que é que você escolheu, quanto dinheiro você tem, onde você mora, qual povo você pertence, não importa. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou essa palavra. O que está descrito aqui é o seguinte: o Eterno disse o seguinte: a terra vai ser esvaziada. Quando isso ocorreu, irmãos? Já ocorreu? Ocorreu isso alguma vez? Não, isso nunca ocorreu. Tá? Houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas ela não foi capaz de esvaziar a Terra. E nós sabemos disso. Né? O número de pessoas que se foram não foi capaz de causar uma diminuição na Terra tão considerável assim. Foi muito grave, muito terrível. Mas a única vez que Deus saqueou a Terra de uma forma a esvaziá-la foi no dilúvio. E o Eterno está profetizando por meio do profeta Isaías que ele vai esvaziar a Terra outra vez. E de um todo ela vai ser saqueada, ou seja, saqueada é todas as suas riquezas serão tomadas. Porque o Senhor pronunciou, ou seja, se Deus falou, acabou. Ele decretou isso. Não tem como voltar atrás. 4. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem-se os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Sim, a aliança que o Senhor deu tanto à Torá de Moisés como a maior de todas, que é o sacrifício de Jesus, o mundo não quer. O mundo de hoje está deixando bem claro que isso eles não querem para eles. Por isso a maldição tem consumido a terra, os que habitam nela são desolados, por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. Pranteia o mosto, enfraquece a vide e suspiram todos os alegres de coração. Tudo isso se resume a esse texto. Porque os homens têm transgredido as leis, mudou os estatutos. Estatuto é algo que é uma lei, mas é uma lei que não deve ser mudada. É um estatuto. E estatutos, eles geralmente são perpétuos. Né? Ele é como se fosse um pilar de moralidade. Quando a sociedade é desprovida de um padrão moral, então essa sociedade está apta para seguir qualquer coisa, qualquer líder. Tudo que é feio vira bonito, tudo que é errado vira certo, porque o padrão moral está alicerçado em Deus. Ele é o padrão máximo de moralidade. E quando ele é tirado do jogo, quando Deus é convidado a sair, porque o mundo quer um mundo sem ele, sem padrões morais, não. Aí nós vamos ver as coisas mais absurdas serem apoiadas. Isso não para não, tá? Isso não para não. Nós vamos ler mais textos.
Não só no Antigo Testamento, mas no Novo também. Mas eu quero começar pelo Antigo. Vamos lá. Zacarias 11 diz o seguinte: Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Estamos falando daquilo que construiu o templo do Senhor, da madeira mais gloriosa da terra. Ele está falando da elite do mundo. Geme ao cipreste, porque o cedro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Gemei ao carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque tem enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores da terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Ele está falando isso aqui não é para Israel, não é para um povo específico, é para o mundo. Deus está dizendo: eu vou entregar os homens, cada um na mão do seu próximo. Ou seja, ele está dizendo que vai ter uma situação mundial onde um homem não confiará mais no outro. Um nível de divisão tão profundo, onde um homem será ameaça para outro homem, onde virá um olho por olho, dente por dente, todos entregues, ou seja, um homem está entregue na mão de outro homem. A impiedade, a misericórdia e a não misericórdia reinará, e eles todos estarão entregues na mão do seu rei. Haverá um rei, e eles vão ferir a terra, e o Senhor dizia: eu não vou livrar eles. Ele dizia: eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça, Hesed. A outra eu chamei união, e apacentei. E destruí os 3 pastores num mês. Eu já falei sobre isso aqui para vocês, não é? Desde o iluminismo francês, o nosso mundo é dividido em 3 pastores. Todo o Ocidente, toda a base democrática, que nós temos o poder legislativo, judiciário, executivo, e um, né, freia o outro, mas estão harmoniosamente bem. Quando um é enfraquecido, ou 2, para que um subjugue os outros, se um tiver mais poder que os outros, acabou. Então inicia-se uma ditadura, um poder totalitário. E o Eterno está dizendo: eu vou destruir. Eu destruí os 3 pastores em apenas um mês, porque a minha alma se impacientou deles e também a alma deles se enfastiou de mim. Mesma coisa. O regime deste mundo, este mundo dito democrático, está dizendo que não quer mais o Senhor. Nós acabamos de ler no texto passado. Tá? Os estatutos foram mudados, ninguém quer saber da lei e simplesmente o homem rejeita a aliança eterna. Está quebrando a aliança eterna. No verso 10 o Senhor diz: e tomei a minha vara graça e a quebrei para desfazer a minha aliança que tinha estabelecido com todos estes povos. Não é só um, foi com todos. A aliança de Jesus, de Yeshua, é com todos. E no fim dos dias o Senhor vai quebrar essa vara. E Ele não está quebrando a aliança. Nós quebramos a primeira aliança, nós rejeitamos, não nós, aqui nós os servos do Senhor não, mas eu estou falando a humanidade. Está dizendo que não quer, está rejeitando essa aliança, então o Senhor vai conceder para o homem: você não quer aliança comigo? Então tudo bem, eu estou entregando para você uma carta de divórcio. E aí, verso 11: foi desfeita naquele dia. Assim conheceram os pobres do rebanho, que me respeitavam, que isto era palavra do Senhor. É isso que ele está dizendo. Quando nós vermos isso ocorrer, entenderemos: era a palavra do Senhor. Cumpriu-se a palavra do Senhor. Olha só. Verso 15: o Senhor disse-me: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo. Não buscará a pequena, não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará,
e o seu olho direito completamente se sucederá. O que está dizendo é, por que o braço direito e o olho direito? Porque significa justiça, retidão. A retidão e o direito suscitará. Significa vai ser levantado um pastor na terra cujo direito e a verdade não estará nele. Só para a gente compreender um pouco. Como eu entendo isso? Apocalipse 13 no 13 diz o seguinte. Não é o 13, aqui, 13:10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Vai entrar na terra um período de guerra, entenda? Eu vou usar as palavras aqui, né? E que o Senhor nos guarde. Mas eu quero que você entenda, irmãos, que nós vamos entrar num período da história tão severo. O que vai ser feito com a humanidade será algo tão horrendo, tão horrendo. E nós sabemos que a lei do Senhor também, em tempos de guerra, ela é diferente, né? Existe a lei, ela é a mesma lei, mas em tempos de guerra ela funciona de uma forma, em tempos de paz em outra. Tá bom? Então o que o Senhor está dizendo é, quando isso aqui for levantado, quando a besta tomar o seu poder, quando o mundo for dividido em 10 reinos, e nós estamos caminhando para isso, ele diz o seguinte, se alguém for levado em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Ou seja, então o Senhor vai abrir num espaço de tempo, que são a tribulação, os 42 meses, os 3 anos e meio, ele está dizendo, se alguém prender do meu povo, o meu povo tem o direito de prender deles também. Se matar os do meu povo, então o meu povo tem que matar eles também. O Senhor vai dar poder e o Senhor faz uma liberalidade. Existe uma legalidade. Por quê? Porque o mal vai agir com todo tipo de malignidade, sem limites. E o Senhor está dizendo, o Senhor, como vai ser um período em que essas pessoas estarão marcadas, a humanidade definitivamente vai ter rejeitado e quebrado a aliança com Deus, sem volta. Então Deus está dizendo para o povo dele, vocês vão agir com eles como ele agiu com vocês. Vocês não vão agir com misericórdia com eles. Não vai perdoar eles. Vai ser olho por olho e dente por dente. O que fizerem a vocês, vocês vão fazer para eles na mesma medida. Entende? Isso é o que vai ser aberto nesse espaço de tempo. Por quê? É uma forma do Senhor proteger o seu povo. Proteger o seu povo. Tá? É porque o Senhor quer isso? Não. O Senhor odeia isso. E vocês vão entender que o Senhor odeia isso. Deus não aceita. Isso aqui é uma loucura para onde nós estamos caminhando. É só você notar o tipo de divisão. Nós acabamos de ler lá no primeiro texto que eu mostrei para vocês em Isaías 24. Que Deus entregaria ao homem, cada um, a mão do seu próprio irmão. Agora vamos lá. Apocalipse 13 diz o seguinte. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Lembra, irmão? Isaías foi um dos profetas que mais profetizou o Apocalipse. Isaías, Daniel, é claro. Daniel é o que mais profetizou. Aliás, Daniel, ele é mais completo, claro, mas ele é tão poético, ele é tão profundo e difícil de entender que muitos o ignoram. Mas o Daniel, ele profetiza coisas num nível passado, presente e futuro mais profundo ainda do que Apocalipse. Tá bom? É que é difícil para quem não entende a língua e o próprio Senhor falando. Mas vamos lá. Está dizendo aqui que pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Ou seja, não vai ser tão fácil assim entender o que é a marca. A marca não é tão simples assim como muitos pensam. A Bíblia diz que você tem que ter sabedoria, entendimento e depois calcular. Ou seja, não vai estar tão claro assim para as pessoas. Somente os sábios entendidos entenderão. Ou seja, tem que ter esses dois espíritos do eterno.
São dois espíritos? Sim, sabedoria e entendimento são dois espíritos que partem do eterno. E só Yeshua tem os dois nele. Vamos lá? Onde está isso? Isaías 11. Falando sobre o próprio Messias Jesus. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Opa, então tá aqui. O Espírito de conselho e de fortaleza. 4. O Espírito de conhecimento e de temor. 6. Mais o Espírito do Eterno. 7. O Espírito séptuplo que está sobre o Messias. Ele tem todas as características que o Pai tem, ele também tem. Ele tem o Espírito do Eterno, que é o Ruach HaKodesh, o Espírito que tem todo o poder, que tem todo o conhecimento e acessa o íntimo, as profundezas do Pai. Ele tem o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Então, o Senhor está dizendo que nós temos que buscar isso aqui. Se não tiver isso aqui, você não vai entender isso aqui. Não vai entender. E o Senhor pede para nós aqui a sabedoria, hein? Requer sabedoria. Aquele que tem entendimento, ou seja, sabedoria e entendimento, e depois ele fala, calcule. Tem que calcular. Você precisa de sabedoria e entendimento para fazer esse cálculo. Para entender o tempo que você está vivendo. Quem é este homem? E como chegar à base, que é o seu número. Entenderam? Isso é crucial. A humanidade vai viver algo, irmãos, num nível tão desesperador. Né? Hoje eu postei até um texto para vocês, né? Lá no que o próprio Jason escreveu lá no grupo dele, né? Que eu sigo ele lá. E ele trouxe um texto das Escrituras, né? Que eu queria muito falar para vocês. E que está aí no livro do profeta Ezequiel. Não só Ezequiel fala disso, né? Não só Ezequiel, Isaías. Antes de eu ler a matéria, eu quero ler para vocês Isaías 2:4. Tá? Olha o que vai acontecer. Isso aqui é uma profecia pós-tribulação. Isaías 2, a palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias. A palavra, a tradução original é Acharit Hayamim. Acharit Hayamim é um termo usado somente para o fim dos tempos. Tá bom? Se não interessa, não existe outro termo quando se refere ao fim dos tempos, ao Apocalipse, ao final de todos os tempos. Ele chama Acharit Hayamim. Então ele diz, acontecerá no Acharit Hayamim, nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima de todos os outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Jerusalém vai se tornar o topo do mundo. Jerusalém virará o centro das atenções nos últimos tempos. E nós estamos vendo que isso está ocorrendo. Vou mostrar para vocês. E dirão muitos povos, irão muitos povos para lá e vão dizer, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Por que eu estou falando esses textos? Você vai entender agora. Os homens vão... o que vai acontecer com a humanidade agora? Porque eles quebraram a aliança, porque eles negaram Yeshua, porque eles negaram o Senhor Jesus Cristo e o Pai e a sua palavra, é que vai ser apresentado um tipo de mundo para os homens. Que o homem, quando ele perceber a loucura que ele entrou, vai ser tarde demais. E estes homens que sobrarem no meio dessa loucura vão dizer, vamos subir para o Senhor nos ensinar os seus caminhos. E no 4 diz, ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos.
E estes converterão as suas espadas em enxadões, as suas lanças em foices, e uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Por que ele está dizendo isso? Os homens vão viver uma guerra agora, irmãos, tão devastadora, tão horrenda, com uma estupenda destruição. Vai ser tão cruel que vai ser feito com os homens que eles vão ter terror de ouvir a palavra guerra. O homem, quando sair dessa loucura, nunca mais eles vão ter coragem de levantar a mão contra o seu amigo, contra o seu estranho, o outro homem. Eles não vão fazer mais isso. Porque o que vai ser proposto para a humanidade será algo que vai traumatizar o mundo inteiro, num nível que somente o Senhor pode curar. Somente o Senhor pode nos curar. E você quer ver? Olha só. Os olhos dos altivos dos homens serão abatidos antes naquele dia, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Não haverá um herói. Ninguém pode parar o que está por vir. Só ele vai ser honrado, exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, olha Zacarias 11 aqui, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, olha aqui Zacarias 11, contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta e contra todo muro fortificado. Ele está dizendo o seguinte, todo princípio que levantou que não foi fundamentado em mim, todo muro, monte elevado, é tudo costume, lei, tradição, cultura que foi erguida e que não está baseado na palavra do Senhor, vai ruir por terra, tá bom? E 17, e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Ou seja, não haverá, o homem vai ser abatido. Isso não é só os líderes. Eu, você, todo ser humano na terra, o santo e o ímpio, a sua arrogância, se há um nível de arrogância em você, vai ser jogado por terra, porque só os mansos herdarão a terra. Só os humildes de coração herdarão a terra, ou seja, só os pacificadores verão a Deus, só os puros de coração entrarão no monte santo do Senhor. Não será aceito o homem que fala com a sua boca de guerra, de destruir o outro, de tomar a terra do outro. Isso vai acabar. Por isso que os homens vão correr naqueles dias. Os homens vão dar tanto valor à palavra do Senhor, tanto valor à lei do Senhor, que eles vão dizer, vamos subir para o monte do Senhor, a casa do Senhor, o Deus de Jacó, para que ele nos ensine seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E eles vão entregar suas armas e transformar em enxadas, em lanças para trabalhar na terra. Porque o que vai ser feito, irmãos, vai ser algo que somente a mente satânica do maligno pode propor para o homem. O ser humano jamais chegaria sozinho a essa conclusão de se auto-aniquilar. Vamos lá, matéria aí de hoje para vocês. O Irã adverte que qualquer ação militar dos Estados Unidos contra o Irã seria considerada uma declaração de guerra. A missão permanente iraniana na ONU, nesta terça, dia 31, após o recente ataque de drones na província de Isfahan, supostamente realizado por Israel, então estão dizendo que foi Israel, tá? Que Teherã consideraria qualquer ação militar dos Estados Unidos contra o Irã como uma declaração de guerra que acarretaria medidas de retaliação. Na perspectiva do Irã, o uso da opção militar em qualquer nível significa a entrada dos Estados Unidos na guerra. Por enquanto, o Irã considera essa possibilidade fraca, disse a missão diplomática à revista Newsweek. Teherã também disse que se os Estados Unidos calcularem mal e começarem uma guerra, então Washington será responsável pelas consequências de tal conflito para a região e para o mundo. Acrescenta-se também que, neste caso, o Irã será capaz de garantir a sua própria segurança e defender os interesses do país. Washington até agora negou qualquer envolvimento no recente ataque ao Irã. Vimos os relatos da imprensa, mas podemos confirmar que nenhuma força militar americana conduziu o ataque ou operações dentro do Irã. Continuamos a monitorar a situação, mas não temos mais nada para fornecer
disse um porta-voz do Pentágono. No sábado, dia 28, uma explosão ocorreu na cidade de Isfahan, em uma das empresas do Ministério da Defesa iraniano. Alegadamente, mini-drones atacaram um depósito de munição. É onde desenvolve as armas avançadas e os drones que o Irã está disponibilizando para a Rússia usar na Ucrânia. Vamos lá? Próxima. A Rússia envia uma ameaça velada a Israel e Estados Unidos sobre explosão de depósito de armas iraniano. O secretário de Estado norte-americano visitou Israel e está em conversa com Benjamin Netanyahu. Ele visitou o Egito e Israel. Provavelmente ele não vai visitar posições palestinas por conta desse problema que está havendo entre os dois, né? A Rússia pareceu emitir uma ameaça velada contra Israel e os Estados Unidos na segunda-feira, quando condenou um ataque a um depósito de armas iraniano, enquanto o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, conversava com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Jerusalém. O secretário de imprensa do Pentágono, o brigadeiro-general Patrick Ryder, disse que nenhuma força militar dos Estados Unidos esteve envolvido na explosão. Israel, como é de sua política, não nega e também não confirma. Segundo jornais como o Wall Street Journal e o The New York Times, no entanto, alegaram que Israel estava por trás do ataque. Ou seja, o que significa isso aqui, tá? A mídia nada mais é obediente aos seus governantes, à elite que o controla, e ela está aí jogando lenha na fogueira, dizendo que os Estados Unidos têm nada a ver com isso. Foi Israel que fez isso. Ou seja, vocês têm dúvida de que os Estados Unidos estão jogando Israel contra o Irã e o Irã contra Israel? Eles querem incitar esse conflito? Há especulações de que a instalação estava conectada ao programa nuclear do Irã ou à produção do tipo de mísseis ou drones que poderiam ter sido enviados a Moscou para o conflito contra a Ucrânia. O ataque ocorreu enquanto o diretor da CIA, William Burns, estava em Israel. Ou seja, o líder do serviço de inteligência. Que é onde acontece, irmãos? Isso aqui, ó, é onde acontece tudo. Tá bom? É onde está ocorrendo a verdadeira guerra de informação, condução, tudo acontece aqui por trás dos bastidores. E o que de fato ocorre, você e eu não sabemos e nunca saberemos. Nem perca seu tempo tentando entender, porque aqui dentro ninguém entra. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse na segunda-feira, olha só o que eles falaram, abre aspas, condenamos fortemente quaisquer esforços provocativos que tenham o potencial de provocar uma escalada descontrolada de tensões em uma região que está longe de ser pacífica como é. Abre aspas, tais ações destrutivas podem ter consequências imprevisíveis para a paz e a estabilidade no Oriente Médio, afirmou. Abre aspas, isso deve ser entendido pelos organizadores do ataque descarado, seus apoiadores e aqueles que estão se vangloriando com o assunto, mantendo a esperança fútil de enfraquecimento do Irã, fecha aspas. A Rússia está dizendo. Ou seja, ninguém vai enfraquecer o Irã. Ou seja, Estados Unidos está instigando Israel a atacar o Irã e está apoiando Israel, e do outro lado a Rússia dizendo ninguém vai enfraquecer o Irã. Ou seja, o Irã vai usar a Rússia e Estados Unidos junto com Israel. E é aí onde, obviamente, tá bom? Se houver um conflito entre Israel e o Irã, não é um conflito só entre Israel e o Irã. Vai ser sobre todo o Oriente Médio, sobre todo o planeta. Como assim? Onde? Eu não vou ler tudo aqui, tá? Mas eu quero que você entenda. Um dos detalhes que fez com que o governo de Israel agora mudasse um pouco a sua política é que o Irã está fornecendo armamento para a Rússia usar contra a Ucrânia. E o Antony Blinken quer que Israel, assim como a Ucrânia, quer que Israel comece a dar armas para a Ucrânia usar. Eles vão fazer isso. E se Israel der armas para a Ucrânia, então, declaradamente, Israel se põe como inimigo dos russos. E aí nós vamos ver realmente o jogo e os times divididos. Israel ainda não tomou uma posição. O lado que Israel pender, é aí que nós vamos ver o que vai acontecer. Em Jerusalém, Blinken e Netanyahu buscaram fortalecer sua cooperação contra o Irã. Eles se encontraram quando a oposição internacional à República Islâmica cresceu e a Casa Branca reconheceu que o plano, o JCPOA de 2015 acabou e não tem mais volta, acabou, ninguém vai impedir isso. Netanyahu enfatizou que a política do Estado judeu e sua política é fazer tudo dentro do poder de Israel para impedir que o Irã adquira armas nucleares. Bom, o Eli Cohen, o ministro das Relações Exteriores de Israel, disse a Blinken que planeja visitar Kiev em um futuro próximo, ou seja,
o ministro das Relações Exteriores de Israel vai visitar Kiev. Isso é uma demonstração clara de que Israel está optando por ficar do lado da Ucrânia, dos globalistas ocidentais. Esse conflito. Bom? Falei com meu homólogo na Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores, o Dmytro Kuleba, e o informei que nas próximas semanas a embaixada de Israel em Kiev retornará à plena atividade. Também o informei sobre meus planos de visitar Kiev em um futuro próximo. Essa matéria é do The Jerusalem Post. Então, nós estamos vendo para onde o negócio vai, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Esse aqui está o mapa e eu quero que você olhe para esse mapa aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Qual é o grande medo do mundo, né, em relação ao Irã? É esse estreito aqui, o Estreito de Hormuz. Por aqui é onde passa, irmãos, todos os navios que transportam, que vendem petróleo para o mundo, saem, né, não todos, é óbvio, mas entre um quarto do petróleo pelo menos sai daqui. Estamos falando de entre 20 e 30% do petróleo que abastece o planeta sai daqui, dessa região do Golfo Pérsico, o Golfo onde é o Estreito de Hormuz. E o Irã tem força para fechar. Ele tem seus navios ali. E o Irã já ameaçou diversas vezes fechar essa região. E o que acontece se o Irã fecha essa região? Acontece que nós vamos ver o colapso das economias no mundo. Porque se mais de um quarto do petróleo do mundo deixa de ser lançado no mercado, e por que então que os Estados Unidos tentou fazer essa revolta dentro do Irã? E por que esse conflito agora é a última cartada? Vamos lá. Os Estados Unidos tentou, por meio de sanções, derrubar o governo do Irã, não conseguiu. A China e a Rússia não deixou. Fora que o Estado iraniano é tão aparelhado por parentes e amigos e pela milícia Basij, pela República Islâmica e pelos religiosos, que é quase impossível você corromper ali e derrubar. Não dá. Começaram a fazer uma revolta com a morte da jovem Lamar Samini, uma curda. Começou umas revoltas, mas o regime iraniano conseguiu esmagar a revolta com uma forma tão brutal que já não tem mais força. Acabou. A revolução colorida no Irã não deu certo. Ou seja, não vai derrubar assim o Irã. Então o que é que os Estados Unidos ou o globalismo está fazendo? A última cartada para derrubar o regime do Irã é joga Israel contra eles. Vamos ter que causar uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque do jeito que nós tentamos, não está conseguindo derrubar o Putin, não está conseguindo derrubar Xi Jinping, não está conseguindo derrubar o Irã, que são as pedras no sapato do globalismo. Tá bom? A agenda do Fórum Econômico Mundial só vai prosperar se esses três cederem. Né? O Islã não vai. Tá? O Islã não vai nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu garanto para vocês. E este aqui, Arábia Saudita, é inimigo deste aqui. Por isso que o Netanyahu, os Estados Unidos, está numa corrida frenética para fazer um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel. Junta logo esses dois. O Emirados Árabes Unidos já está. A posição, o Emirados Árabes Unidos fez a paz com Israel primeiro, e eles estão bem aqui, ó, no Estreito de Hormuz. Por quê? A ideia é que esse espaço aéreo, pelo menos Israel possa usar para atacar os navios e a costa iraniana. Porque se o Irã fecha aqui, nós vamos ver a economia mundial fritar, em especial a ocidental. E esse regime tem que cair para que os Estados Unidos e o Ocidente dominem o Estreito de Hormuz e nunca falte petróleo ou eles controlem esse ponto aqui. E também consiga, se esse regime que é hostil a Israel e aos demais cair, eles põem alguém ali que eles são o grande líder do mundo xiita islâmico, que é a parte que odeia o Ocidente, Estados Unidos, Israel, etc. E tal. Não que os outros o amem, mas convive em certo nível. Então, precisa, o grande líder do mundo islâmico xiita, o grande rival do globalismo e de Israel é o Irã, porque a liderança do Islã xiita está aqui. Se essa cair, aí o Hezbollah também não vai ter mais força, não tem mais financiamento, nenhuma liderança para conduzir. Aí as milícias na Síria, no Iraque também vão ruir por terra. E o mundo xiita vai ter que se curvar, e aí eles vão fazer um acordo de paz e fazem aqui tudo ser como tem que ser feito, e os próprios palestinos que são financiados pelo Irã e ajudados por eles também vão ter que ruir, vão ter que aceitar qualquer coisa que vier,
Por isso que agora nós vemos nitidamente que os Estados Unidos quer Israel num conflito, né, quer jogar a última cartada para quem vai dominar isso tudo é vamos para um conflito total. Eu queria ler uma outra matéria que está aqui na capa, né? Além dessa, deixa eu ver se está aqui na capa, né? Eu acho que nesse site aqui não vai estar. Mas olha só, vamos ler isso aqui, essa outra matéria, por favor. Momento mais tenso desde a Segunda Guerra aproxima a OTAN e Japão. Sim, o chefe da OTAN, o Jens Stoltenberg, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, prometeram nesta terça fortalecer os laços, dizendo que a invasão russa da Ucrânia e sua crescente cooperação militar com a China criaram um ambiente de segurança mais tenso desde a Segunda Guerra. E a Coreia do Norte disse que isso é um absurdo, né? Porque eles estão se preparando e que olha o que a Coreia do Norte disse, né? Disse que essa presença do chefe da OTAN, da Aliança Militar do Atlântico, é uma clara violação de que em meses nós vamos entrar numa guerra. Ele diz que esta guerra não é apenas uma crise europeia, mas o desafio à ordem mundial. A atual ordem precisa cair para nascer uma nova ordem, né, das coisas mundial. E para frear a China, eles estão então se unindo ao Japão, por quê? Porque eles vão criar agora uma aliança de países no Pacífico, né, em especial no Mar Meridional, de nações que freiem o avanço chinês. Ou seja, a China ela não vai dominar o mundo agora. Tá? Eles vão criar um laço por mar e aéreo, onde Japão, Taiwan, Filipinas, Austrália, Índia, junto com a OTAN e os Estados Unidos, eles vão se unir para fazer um contrapeso, um freio para que a China não saia da sua região do Mar do Sul e aumente sua influência. Por isso que o mundo está indo para 10 regiões, 10 reinos. Né? Como a capa da Economist enfatiza, eu quero até abrir aqui para vocês. Né? Se vocês virem aqui, ó, vamos lá, a capa do The Economist. Qual que é? Que foi a da Soma Zero. Deixa eu ver aqui se eu vejo. Tem por 2023, né? Acho que senão eles não entendem. Que é essa aqui, ó. Essa capa, mas não tá grande aqui como devia. Vamos lá. Zero Sum. Vamos ver se eu escrevendo Zero Sum. Né? É um jogo, né, chamado Soma Zero. O que significa? Nós entramos numa era onde a economia não expande mais. E é a revista The Economist, que é, né, da família Rothschild, quem comanda a economia mundial. Está dizendo que agora o jogo vai ser economia de soma zero daqui para frente, quem vai dominar o mundo não é quem vai trazer algo novo, é quem vai conseguir tirar do outro. Então alguém sempre vai perder algo para que o outro esteja sobre o outro, vencendo. Nunca alguém trará algo novo, não é uma corrida de quem faz mais, é de quem toma mais do outro, ou seja, o mundo vai sempre perdendo, perdendo e perdendo. Detalhe, né? Me lembra até uma música do Iron Maiden que eles lançaram no ano passado, né? Vamos ver se eu acho aqui. Acho que foi 2022 que eles lançaram a música, né? E que eles falam, né, que os nossos impérios antigos era tão glorioso, mas esse agora vai ser o império de um fracasso completo. Esse aqui, ó. The Writing on the Wall, tá? Eu vou colocar no YouTube aqui. Óbvio que eu não vou lançar, eu não vou deixar o vídeo tocar, porque senão a gente vai cair nos direitos autorais aqui, a gente vai rodar, né? Não ter problemas graves. Mas eu quero que vocês vejam esse vídeo, por favor. Né? Começa aqui mostrando Belshazzar, a festa de Belshazzar, né? Que está lá em Daniel capítulo 5. Queda de Babilônia. Um homem desmaiando, um mundo
completamente fritado. Aí vem alguém com um shin, tá vendo? E o anel do sujeito, que obviamente é a MORTE. Eu só quero que vocês vejam, e aqui mostra os Cavaleiros do Apocalipse, né? Só que de moto. Tudo destruído, um avião. Provavelmente é o avião norte-americano. Eu não vou me ater a isso. Os governos, né? Você vê tudo maltrapilho. As nádegas de fora, ou seja, a intimidade, as coisas ocultas serão reveladas porque é Apocalipse, né? Significa evolução. O dragão chinês, né? O que é que está movendo o seu poder? É isso aqui, ó. Escravizar o seu próprio povo, que não aguenta mais. O custo desse império que virá aí agora vai ser o sofrimento das vidas completo, que não vai colher nada. E eles carregam juntos um monstro, que é uma arma. É isso. Então, agora toda a economia está indo para aumentar a produção bélica. E o homem não vai usufruir de nada. Aí as pessoas vão ficar de fora desse mundo tecnocrático, que vai vir a cor verde, né? E o serzinho deles que eles estão preparando, se alimentando do homem e da mulher. Né? Eu vou falar uma análise sobre esse vídeo depois, né? Mas eu quero que vocês entendam que o império que vai vir aí, né? A própria letra da música tem ela com tradução, tá bom? É que nessa parte eles falam sobre os impérios que virão e que esse império futuro do nosso mundo não será tão glorioso como já foi um dia. Né? E aí no final, aquela mesma historinha, né? No caso, para eles aqui, a forma que eles creem é que quem vai salvar o mundo é o outro lado, que vai salvar a humanidade e vai apresentar de novo a solução. Mesma solução. O tal do ciclo infinito. Mas nós, irmãos, só quero que vocês se apeguem a essa palavra. Se preparem para o que está por vir. Porque é nítido. Eles conseguiram o que eles queriam. E a qualquer momento nós podemos ver eclodir algo jamais visto. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e os manterei atualizados.